Senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de curso. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre leis de licitações e contratos administrativos. Vamos ver alguns detalhes agora sobre as disposições gerais, caminhando para o fim do estudo dessa lei e olhando alguns detalhes sobre o Portal Nacional de Contratações Públicas. Para que nós possamos verificar esses detalhes, eu preciso que você localize no seu material o artigo 174. É a partir dele que o tema do Portal Nacional das Contratações Públicas será desdobrado. Assim estabelece 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas. Ele é um sítio eletrônico oficial. Esse sítio eletrônico oficial é gerenciado pelo governo federal, Portal Nacional de Contratações. Portanto, ele tem aqui duas destinações interessantes para nós. Esse Portal Nacional de Contratações Públicas ele vai servir para a divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por essa lei. Veja bem, aqui é a divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por essa lei. A divulgação centralizada e obrigatória dos atos que a lei exige que haja divulgação. Ok. Agora nós vamos ver aqui uma faculdade. Esse Portal Nacional de Contratações Públicas também ele é destinado à realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos. A utilização do Portal Nacional de Contratações para divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos essa lei é a primeira hipótese. A outra é usar esse portal, e aí vai ser facultativo o ente federativo a usar ou não, para as contratações pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, todos os entes federados ou federativos. A realização das contratações por meio desse portal ela é facultativa. A divulgação centralizada, sim, será feita com base no portal. O Portal Nacional de Contratações Públicas ele é gerido por um comitê gestor, a chamada Rede Nacional de Contratações Públicas. Esse comitê ele vai ter um presidente, esse comitê gestor. Esse presidente do comitê gestor ele é indicado pelo presidente da República. Nós teremos o comitê gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas. Quem indica o presidente desse comitê gestor é o presidente da República. Como é que esse comitê gestor ele é composto? Como é que ele é integrado? Nós teremos 3 representantes da União, indicados pelo presidente da República. Vai ter o presidente do comitê gestor, quem vai indicar o presidente ou presidente da República. Ele é integrado por 3 representantes da União, indicados pelo presidente, 2 representantes dos estados e do Distrito Federal. Então, 2 representantes estarão lá, representando os 26 estados e o Distrito Federal, e esses 2 representantes são indicados pelo Conselho Nacional de Secretários de Administração de Estado da Administração. Terá também 2 representantes dos municípios. Temos mais de 5 mil municípios, teremos 2 representantes dos municípios, e esses representantes dos municípios são indicados pela Confederação Nacional de Municípios. O que eu preciso aqui, portanto, saber? Que existe o Portal Nacional de Contratações Públicas, é um site oficial, ele serve para a divulgação centralizada daqueles atos exigidos pela lei, e ele também é utilizado para a realização facultativa das contratações públicas. Eu tenho um comitê gestor, o comitê gestor ele é presidido por um representante que é indicado pelo presidente da República. A composição desse comitê gestor, de 3 membros indicados pelo presidente da República, 3 representantes da União, 2 representantes dos estados e do Distrito Federal e 2 representantes dos municípios. Eles formam o comitê gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas. O Portal Nacional de Contratações Públicas conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das contratações. O que vai constar lá? Planos de contratações anuais. Se você entrar no Portal Nacional de Contratações Públicas hoje, você vai ver que existem planos de contratação anuais de vários estados da federação lá publicados. Catálogos eletrônicos de padronização. Já tem alguns aí em criação e desenvolvimento. Catálogos eletrônicos de padronização para compras públicas, por exemplo. Editais de credenciamento, editais de pré-qualificação, aviso de contratação direta e editais de licitações
e respectivos anexos, eles são divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Atas de registro de preços, contratos e termos aditivos, notas fiscais eletrônicas, quando for o caso, tudo isso é divulgado, tem informações lá no Portal Nacional das Contratações Públicas, justamente para que haja um controle social, para que a sociedade acompanhe essas compras que são realizadas pelo Estado. O Portal Nacional deverá, entre outras funcionalidades, significa, portanto, que o que nós estamos vendo aqui são algumas hipóteses, não esgotam as possibilidades. Então, nós temos as funcionalidades aqui descritas, mas podem haver outras. Vai haver ali uma funcionalidade que é oferecer um sistema de registro cadastral unificado. É bom, né? Um registro cadastral unificado, painel para consulta de preços, banco de preços em saúde e acesso à base nacional de notas fiscais eletrônicas. Tem essa funcionalidade lá. Um sistema de planejamento e gerenciamento de contratações. Isso é muito específico. Quem utiliza o Portal Nacional vai conhecer, vai saber. Então, tem um sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, incluindo o cadastro de atesto. O cadastro de atesto é para demonstrar que aquele licitante cumpriu as suas obrigações. É o cadastro de atesto do cumprimento das obrigações previstas lá no parágrafo 4º do artigo 88. Diz o parágrafo 4º: a anotação do cumprimento de obrigações pelo contratado, que trata o parágrafo 3º desse artigo, será condicionada à implementação e à regulamentação do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, apto à realização do registro de forma objetiva, em atendimento aos princípios da impessoalidade, igualdade, isonomia, publicidade e transparência, para demonstrar que aquele licitante cumpriu as suas obrigações e tem um ótimo desempenho, por exemplo, anotado em seu registro cadastral. O Portal Nacional de Contratações Públicas vai ter um sistema de planejamento e gerenciamento de contratações e vai incluir o cadastro de atesto dentro das obrigações. Nesse Portal Nacional também, uma das funcionalidades é o sistema eletrônico para a realização das sessões públicas. Sistema eletrônico para a realização de sessões públicas nas licitações. Também terá uma funcionalidade que é o acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Isso é importante, às vezes, para, se for o caso, eliminar determinada empresa que queria participar, mas ela está impedida de estar ali as informações do Cadastro Nacional. Aquelas empresas punidas, inidôneas e suspensas. Também nós teremos uma funcionalidade que é o sistema de gestão compartilhada com a sociedade de informações referentes à execução do contrato. Possibilite, olha que interessante, sistema de gestão compartilhada com a sociedade de informações referentes à execução do contrato, possibilite que a própria sociedade envie, registre, armazene e faça divulgação de mensagem de texto ou imagens pelo interessado previamente identificado. É uma gestão compartilhada com a sociedade. A sociedade pode apresentar aí denúncias, pode enviar, registrar, armazenar, divulgar mensagem de texto ou imagens para aquele interessado previamente cadastrado ou identificado. Pode também permitir aí essa gestão compartilhada o acesso ao sistema informatizado de acompanhamento de obras, a que se refere o inciso 3 do caput do artigo 19 dessa lei. Eu vou lá no artigo 19, só para te lembrar, os órgãos da administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços, de licitações e contratos, esses órgãos deverão instituir o sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recurso de imagem e vídeo. Aqui no inciso 6 do parágrafo 3º do 154, vai dizer que uma das funcionalidades do Portal Nacional de Contratações Públicas é a gestão compartilhada com a sociedade de informações referentes à execução do contrato. Então, o cidadão poderá acessar o sistema para acompanhar, inclusive, a execução de obras, a que se refere aqui o inciso 3 do artigo 19. Também, essa gestão compartilhada vai incluir comunicação entre a população e representantes. Comunicação entre a população e representantes da administração e do contrato, designados para prestar as informações e esclarecimentos pertinentes
na forma do regulamento. O regulamento vai dizer como isso vai ser feito, mas tem que haver ali uma comunicação, um sistema que permita essa comunicação entre a população, os representantes da administração e o contratado, justamente para que prestem informações e os esclarecimentos pertinentes. Também haverá, dentro desse sistema de gestão compartilhada, a divulgação, na forma que for descrita no regulamento, de um relatório final, com as informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administração. Tem que divulgar o relatório final. Claro que esse relatório final, a forma dele ser elaborado, vai ser descrita no regulamento. Mas isso tudo tem um único objetivo: a permissão, o incentivo de uma gestão compartilhada com a própria sociedade, para que a sociedade acompanhe, para que a sociedade monitore as contratações. O Portal Nacional de Contratações ele vai adotar um formato de dados abertos e observará as exigências previstas na LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. Eu vou lá na LAI buscar alguns elementos aqui para entender o que vem a ser esse formato de dados abertos. Do artigo 8º da Lei de Acesso à Informação. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzidas ou custodiadas. Os sítios, os sites de que trata o parágrafo 2º, deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos: conter ferramenta de pesquisa de conteúdo, que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara, em linguagem de fácil compreensão, possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas de texto, de modo a facilitar a análise das informações. É um formato aberto para que o cidadão possa justamente acessar. Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos também em formatos abertos. Então, o Portal Nacional de Contratações Públicas adotará esse formato aberto de dados, justamente para que o indivíduo não tenha que adquirir nenhuma outra ferramenta para acessar o Portal Nacional de Contratações Públicas, tem que instalar nada que tem que ser adquirido. É um formato de dados abertos, para ser o mais abrangente possível, sem prejuízo do disposto no artigo 174 dessa lei. O que diz o artigo 174? Ele assim estabelece: é criado Portal Nacional de Contratações Públicas. Esse Portal Nacional é um sítio eletrônico. E ele é destinado a quê? Trouxe apenas 2 recortes: a divulgação centralizada e obrigatória dos dados e a realização facultativa de contratações dentro do Portal Nacional de Contratações Públicas. Sem prejuízo dessas previsões, os entes federativos, os estados, os municípios, poderão instituir sítio eletrônico oficial para divulgação complementar e a realização das respectivas contratações. Um determinado estado da federação pode decidir não usar o Portal Nacional de Contratações Públicas para fazer as suas contratações. Tudo bem. O município pode decidir não usar o Portal Nacional para fazer as suas contratações. Tudo bem, porque isso é facultativo. Mas eles podem instituir um sítio eletrônico oficial para divulgação complementar. E haverá sempre a divulgação centralizada, mas poderá também haver a divulgação complementar. Pode realizar as licitações por meio de outros sítios eletrônicos. Isso é permitido. Isso é sem prejuízo das hipóteses do artigo 174. Além disso, desde que mantida a integração com o Portal Nacional de Contratações Públicas, as contratações poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito privado, na forma de regulamento. O regulamento que vai dizer como é que isso pode ser feito. Fico eu imaginando, poderia haver uma contratação de uma pessoa jurídica de direito privado para desenvolver um sistema eletrônico de contratações. Aí aquele ente federado poderia adquirir. Agora, esse sítio eletrônico, esse sistema, ele tem que estar integrado com o Portal Nacional de Contratações Públicas. Como é que isso vai ser feito? O regulamento vai dizer, mas a lei não proíbe que se utilize sistema eletrônico fornecido por direito privado, desde que haja
uma integração com o Portal Nacional de Contratações Públicas. O parágrafo 2º é uma regra transitória. Ele já produziu seus efeitos. Até 31 de dezembro de 2023, os municípios deverão realizar divulgação complementar de suas contratações mediante publicação de extrato de edital de licitação em jornal diário de grande circulação local. Já acabou. Agora não precisa mais fazer assim. Vai fazer a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas, que era uma regra de transição. Esse momento já passou. Os municípios com até 20 mil habitantes. E também é uma disposição transitória para que os municípios possam se adequar. Municípios pequenos, com até 20 mil habitantes, eles vão ter o prazo de 6 anos, contado da data da publicação dessa lei, que é de 2021, para o cumprimento, por exemplo, dos requisitos estabelecidos no artigo 7º e no caput do artigo 8º. Terão 6 anos para se adaptar. No que se refere ao artigo 7º, caberá à autoridade máxima do órgão da entidade, ou a que as normas de organização administrativa indicarem, promover uma gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho de funções essenciais à execução dessa lei. Municípios com até 20 mil habitantes têm um prazo aí, a partir de 2020, 6 anos para se adaptar. Ou o caso do artigo 8º, a licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública, para tomar decisões. Municípios com até 20 mil habitantes têm um prazo de 6 anos para se adaptar para o cumprimento dessa obrigação. Enquanto não botar esse prazo, pode ser com outros servidores que não sejam estatutários, podem ser empregados públicos, ou pode ser outros agentes quaisquer, e não esses que exigem o artigo 8º, prazo de 6 anos para a adaptação. Além disso, esses municípios com até 20 mil habitantes terão aí o prazo de 6 anos, contado da data da publicação dessa lei, para o cumprimento da obrigatoriedade de realização da licitação sobre a forma eletrônica, que pode ser municípios, é um município tão pequeno, com 20 mil habitantes, que ele não tem a estrutura, inclusive estrutura tecnológica para isso. Então tem o prazo de 6 anos para poder ser exigido dele obrigatoriamente a realização das licitações na forma eletrônica, a que se refere para segundo o artigo 17, que eu trago aqui só para indicar. Diz lá o artigo 17. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. As licitações serão realizadas preferencialmente sobre a forma eletrônica, admitida a utilização de forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Significa dizer, portanto, que até 2027, municípios com até 20 mil habitantes poderiam continuar fazendo presencial. Só seria obrigatória a realização de licitação eletrônica a partir de 2027, porque era o prazo para que os municípios adaptassem, adquirindo os materiais necessários, treinamento de servidores e outros detalhes mais, em razão da complexidade que é um processo licitatório. Esses mesmos municípios terão um prazo de 6 anos, contado da data da publicação dessa lei, para o cumprimento das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial. Tem um prazo aí de adaptação para que eles tenham condições de fazer a divulgação em sítio eletrônico oficial, segundo a previsão do inciso 3 do artigo 176. Parágrafo único complementa. Enquanto não adotarem o Portal Nacional de Contratações Públicas, os municípios a que se refere o caput, aqueles com até 20 mil habitantes, deverão, enquanto eles não estiverem adotando o Portal Nacional de Contratações Públicas, eles deverão publicar em diário oficial as informações que esta lei exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato. Não adotar ainda o Portal Nacional, tem um prazo de 6 anos para fazê-lo. Enquanto isso, publique em diário oficial as informações que esta lei exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico e admite que seja publicação através de um extrato, no diário oficial do município, por exemplo. Também vai se permitir a eles disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições. Eles não estão adotando ainda o Portal Nacional de Contratações Públicas, então vai ser, eles deverão disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições
vedada a cobrança de qualquer valor para acessar esse documento, salvo, é claro, os valores referentes ao fornecimento do edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica. Ah, se vai tirar cópia do edital, só se pode cobrar o valor da cópia. Só isso. Não pode haver nem cobrança de nenhum outro valor. Poderia cobrar a emissão de cópias. Só isso. O resto é gratuito. Mas fornece lá a versão física dos documentos na repartição para acesso, enquanto eles não tiverem adotado o Portal Nacional de Contratações. Assim, nós vamos solucionar a seguinte questão. Para responder à questão, considere as disposições da Lei de Licitações e Contratos. Com relação ao Portal Nacional de Contratações, assinale a alternativa incorreta. Aqui está tudo certinho, tem algo aí que não atende à previsão legal. O Portal Nacional de Contratações Públicas deverá oferecer painel para consulta de preços, banco de preços em saúde e acesso à base nacional de notas fiscais eletrônicas? Sim. B. Conterá planos de contratação anuais? Sim, conterá. Será gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas? Sim. A ser presidido por representante indicado pelo Congresso Nacional? Não. A ser presidido por representante indicado pelo presidente da República. Essa é incorreta. O Portal Nacional de Contratações Públicas adotará o formato de dados abertos e observará as exigências previstas na Lei de Acesso à Informação? Sim. O Portal Nacional de Contratações Públicas é um sítio eletrônico oficial destinado à realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federados? Sim. Vai ser gerido por um comitê gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas? Sim. E esse comitê gestor é presidido por um representante indicado pelo presidente da República. Nós teremos 3 representantes da União, 2 representantes dos estados e 2 representantes dos municípios. A presidência do comitê gestor é de um representante indicado da República. Com isso, nós chegamos às alterações legislativas. Vai aqui do artigo 177 a 180. Nesse ponto, eu só quero dizer o seguinte: nós não vamos entrar nas alterações legislativas. As alterações legislativas são normas alteradoras. Elas não estão dentro da lei de licitações propriamente dita. Elas estão alterando outras leis, principalmente o Código Penal. Eu destaco aqui só para você ver. Aqui nós temos o caput do artigo 1048 da Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil. Foi lá e alterou o Código de Processo Civil. Eu não vou estudar essa alteração. O título 11 da parte especial do Código Penal passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo. Vai tratar dos crimes contra licitação e contratos. Os incisos 2 e 3 do caput do artigo 2º da Lei 8.987 de 95 trata do regime de concessão e permissão de serviços públicos. Foi alterado. O caput do artigo 10 da Lei 11.079 de 2004 trata das licitações e contratações de parceria público-privada. Também foi alterado. É um diploma alterador. Eu não vou estudar as alterações, elas não estão necessariamente dentro da Lei de Licitações e Contratos. Elas foram feitas em outros dispositivos. Você pode até fazer uma leitura dessas previsões, mas nós não vamos estudar aqui crimes relacionados com licitações e contratos. Esses crimes fazem parte do Código Penal. Com isso, nós chegamos às disposições transitórias e finais, que é a última parte aqui da Lei de Licitações e Contratos. O artigo 181 vai assim prever: os entes federativos, estados, municípios, eles vão instituir centrais de compras. O objetivo aqui é realizar compras em grande escala. E com compras em grande escala, a tendência é a redução do valor, para atender aos diversos órgãos e entidades sob competência e atingir as finalidades dessa lei. No caso dos municípios, também agora pequenininhos, municípios com até 10 mil habitantes serão preferencialmente constituídos consórcios públicos para a realização das atividades previstas no caput desse artigo. Realizar aqui a chamada compra em grande escala, aqui vai se firmar uma central de compras, mas são municípios pequenininhos, eles vão fazer essas compras por meio de consórcio. Eu busco a Lei 11.107, ela dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. Ela trata desse tema. Se o município tem até 10 mil habitantes,
Aí essas centrais de compra serão feitas preferencialmente por meio de consórcios públicos, consórcios de municípios. O Poder Executivo Federal, isso aqui acontece todos os anos mesmo. O governo federal emite um decreto. O Poder Executivo Federal atualizará a cada dia 1º de janeiro, pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial, o IPCA-E, ou por índice que venha a substituí-lo, valores fixados por essa lei, que vai serão divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Variavelmente, o governo federal vai produzir um decreto com as atualizações dos valores que constam nessa lei. Faz isso anualmente. Os prazos previstos nessa lei, esse tema é importante, os prazos previstos nessa lei serão contados, marque aí, não conta o dia do começo. O dia do começo é excluído. Então, os prazos previstos nessa lei são contados com a exclusão do dia do começo e com a inclusão do dia do vencimento. Então, o dia que o ato é praticado não entra na contagem. Contar no dia seguinte, que a gente vai ver a partir de agora. Mas o dia final está inserido na contagem do prazo. Isso aqui é importante. Vou marcar com o pezinho de prova aqui. E é importante para nós saber contar prazo. Eu excluo o dia do começo e incluo o dia do vencimento. Observarão as seguintes posições. Os prazos expressos em dias corridos serão computados de modo contínuo, já que é dia corrido, um dia depois do outro. Os prazos expressos em meses ou anos serão computados de data a data. Ok, prazo contados em meses ou anos. Eu tenho um prazo de um mês, do dia 15 de um mês até o dia 15 do outro mês. Se é contado em ano, dia 1º de janeiro de 2025, dia 1º de janeiro de 2026. Expressos em meses ou anos serão contados de data a data. Os prazos expressos em dias úteis. Prazos expressos em dias úteis, são vários, serão computados somente os dias em que ocorrer o expediente administrativo no órgão ou entidade competente. Claro, porque são os prazos contados em dias úteis. Outro ponto, salvo disposição em contrário. Se tiver uma previsão diferente, nós vamos observar a previsão diferente. Se não tiver, a gente observa o que está aqui. Considera-se dia do começo do prazo. O dia do começo do prazo é o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação na internet, porque na contagem do prazo exclui o dia do começo. Então, considere-se dia do começo, primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação na internet, ou a data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a notificação for pelos correios. Em licitação, em alguns casos, às vezes não se consegue, principalmente para aplicar sanção, não se consegue encontrar o licitante ou o contratado. Aí se faz o encaminhamento de notificação por aviso de recebimento nos correios. Nesse caso, o prazo vai começar a contar da data em que o aviso de recebimento, devidamente assinado, foi juntado, quando essa notificação ocorrer pelos correios. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia que não houver expediente. É lógico, né? Não tem expediente administrativo, não tem como encerrar o ato daquele dia. Então, vai se considerar prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente. Se o expediente for encerrado antes da hora normal, ou se houver indisponibilidade da comunicação eletrônica, também se considera prorrogada até o primeiro dia útil seguinte. Na PM é muito comum, né? Às vezes tem uma operação fecha batalhão, o prazo está acabando naquele dia, o horário final é 17 horas, a pessoa chega na unidade, a unidade está fechada porque fechou antes. O expediente foi encerrado antes da hora. Então a gente considera prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte. Na hipótese do inciso 2 do caput desse artigo, hipótese do inciso 2 do prazo desse artigo, trata dos prazos expressos em meses ou anos. Nessa hipótese, se no mês de vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, considera-se como termo o último dia do mês. Vamos pegar, por exemplo, o mês tem 30 dias. Então, se no mês do vencimento não houver o dia, 30 dias, deveria vencer 30 dias do mês subsequente, mas o mês subsequente é fevereiro. Fevereiro não tem 30 dias. Então, nesse caso, considera-se como data de término o último dia do mês, apenas para resolver questões relacionadas principalmente
o mês de fevereiro, o mês com 30, por exemplo. Aplica-se as disposições dessa lei no que couber e, na ausência de norma específica, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres, similares, celebrados por órgãos e entidades da administração pública na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo Federal. Se não tiver uma disposição em sentido contrário, se não tiver uma norma específica, nós vamos aplicar as regras aqui dessa lei aos convênios, aos acordos e aos ajustes. Quando verificada qualquer das hipóteses da linha D do inciso 2 do caput do artigo 124, eu trouxe aqui. Está lá no artigo 124, lá no inciso 2. O acordo entre as partes está na linha D. Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, consequências incalculáveis, que inviabiliza a execução do contrato, tal como pactuado, respeitada em qualquer caso a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. Nesse caso, é a possibilidade de alteração do contrato. Quando verificada qualquer uma dessas hipóteses, o valor global inicialmente pactuado se demonstrar insuficiente para a execução do objeto, poderão ser. Então, nesse caso, quando há uma situação imprevisível, o valor global inicialmente pactuado, se ele se demonstrar insuficiente para esse objeto, esse valor global poderão ser utilizados, nesse caso, saldos de recursos ou rendimentos de aplicação financeira. Verificou aquela hipótese, qualquer delas, o valor global inicialmente pactuado demonstrar-se insuficiente para a execução do objeto, poderão ser utilizados saldos de recursos ou rendimentos de aplicação financeira, poderão ser aportados novos recursos pelo concedente, tratando, por exemplo, de convênios, aí o concedente pode colocar novos recursos. Podem ser reduzidas as metas e as etapas, desde que isso não comprometa a fruição ou a funcionalidade do objeto pactuado. A Polícia Militar tem muitos convênios, tem muitos ajustes, acordos aí com transferência de recursos. Fica-se o parágrafo 2º. Quando, eventualmente, a situação daquela impossível, poderão ser aportados novos recursos, poderão ser reduzidas metas e etapas, desde que isso não comprometa a fruição ou a funcionalidade do objeto contratado. Ainda nesse tema, assim estabelece o parágrafo 3º. São permitidos ajustes nos instrumentos celebrados com recursos de transferências voluntárias. Essas transferências voluntárias são aqueles casos, tipicamente, em que o determinado órgão assina um ajuste ou um acordo de transferência de recursos para que seja implementada uma política pública. São permitidos ajustes celebrados com recursos de transferências voluntárias para promover alterações em seus objetos, desde que ajustes alterando o objeto, desde que esse ajuste não importe transposição, não importe remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para o outro. Se não ocorrer isso, poderá haver o ajuste para promover a alteração. Também poderá haver um ajuste promovendo alterações, desde que seja apresentada justificativa objetiva, para alterar, por exemplo, o convênio. Ou, quando se tratar de obra, seja mantido o que foi pactuado quanto às suas características. Aí pode fazer o ajuste, promover a alteração, desde que sejam mantidas as suas características. Aí poderia haver a modificação do acordo, do ajuste ou do convênio. Isso é muito importante para a nossa organização. O artigo 184-A, ele foi inserido no ano de 2023, no mês de 2023. Está trabalhando aqui com questões relacionadas com o convênio também. A celebração, a execução, ao acompanhamento e a prestação de contas dos convênios, contratos de repasse e instrumentos congêneres em que for parte a União. A União celebrou um convênio com o Estado, por exemplo, ou com uma organização estatal, com a Polícia Militar. Um valor global de até R$1.500.000. Vai se aplicar o seguinte regime simplificado. O valor para a União é um valor baixo. Então vai se aplicar aqui o regime simplificado. Que regime é esse?
nesse convênio assinado com a União com até R$ 1.500.000 de valor global. O plano de trabalho aprovado conterá parâmetros objetivos para caracterizar o cumprimento do objeto. Aqui é um regime simplificado. Então, tem um plano de trabalho com parâmetros objetivos. A minuta dos instrumentos, que é o convênio, o contrato, por exemplo, o ajuste, a minuta dos instrumentos deverá ser uma minuta simplificada, porque o valor não é tão alto para a União. A verificação da execução do objeto ocorrerá mediante visita de constatação de compatibilidade com o plano de trabalho. Vamos verificar se o objeto daquele convênio foi cumprido, foi executado. Como é que essa verificação é feita? Faça uma visita de constatação da compatibilidade do que foi executado com o plano de trabalho. Está se adotando um regime simplificado daqueles convênios, daquele repasse de recursos de até R$ 1.500.000 como valor global. Recurso assinado ou convênio assinado com a União. O acompanhamento pelo concedente, aquele que está concedendo o recurso, no caso a União, por exemplo, o acompanhamento pelo concedente ou mandatário será realizado pela verificação de boletins de medição, fotos georreferenciadas, registrados por empresa executora, pelo conveniente do Transfergov. Eu entrei do Transfergov, melhor dizendo. Eu até entrei nesse site do Transfergov para ver como é que se dá isso. Então, para saber se o convênio está sendo executado, pode-se utilizar aqui o parágrafo primeiro. O acompanhamento pelo concedente ou pela mandatária será realizado pela verificação dos boletins de medição, fotos georreferenciadas, registradas pela empresa executora e pelo conveniente do Transfergov, por visitas em loco, realizadas considerando o marco de execução de 100% do cronograma físico, podendo ocorrer outras vistorias quando necessário. O Estado, a União, que passou recurso, ela vai fazer o acompanhamento. Se aquilo está sendo adequadamente executado, tem aí um site, inclusive, que é o Transfergov, poderá ali utilizar a verificação através de fotos georreferenciais ou visitas. O regime simplificado de que trata aqui o artigo 184A, ele se aplica aos convênios, aos contratos de repasse e instrumentos congêneres celebrados após a publicação dessa lei. Então, porque essa alteração é de 2023, aqui trouxe uma regra dizendo, olha, o que foi celebrado após a publicação dessa lei pode se aplicar o regime simplificado do que se repara a convênios, a ajustes. Aqui é apenas uma citação, vou fazer apenas por dever de ofício. Aplica-se essas citações aos contratos regidos pela Lei 13.303, é o Estatuto Jurídico das Empresas Públicas e da Sociedade de Economia Mista. Então, aplicam-se essas citações e aos contratos regidos por aquela lei as disposições lá do Código Penal no que se refere aos crimes contra a licitação e os contratos administrativos. Aplica-se as disposições dessa lei, a Lei 14.133, de maneira subsidiária ao que está previsto na Lei 8.987 de 95. Ela trata do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Também aplica-se essa lei subsidiariamente ao que está previsto na Lei 11.079 de 2004. São as normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada. Aplica-se subsidiariamente essa lei ao previsto na Lei 12.232, são normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade. Apenas para citar, os estados e o Distrito Federal e os municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para a execução dessa lei. Então, o Estado pode aplicar o mesmo regulamento que a União estabeleceu para a execução dessa lei, fica até mais fácil. O município pode fazê-lo também. Aplica-se esta lei às hipóteses previstas na legislação, façam referência expressa à Lei 866, porque a Lei 866 de 93 foi revogada. Aí nós vamos aplicar o que está previsto nessa nova lei de licitações. Aplica-se também esta lei às hipóteses previstas não na Lei 10.520, que tratava do pregão eletrônico. Especificamente, esse pregão eletrônico também foi revogado. Na Lei 12.462, que é o regime diferenciado de contratações públicas. Também você não vai se preocupar com isso, que isso é uma regra transitória. Contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor dessa lei
continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. O contrato foi assinado quando estava em vigor a legislação anterior, que vai se submeter às regras da legislação anterior. Aqui no artigo 191, nós temos uma regra aí de transição, mas isso já foi significativamente resolvido. Até o transcurso do prazo, que trata o inciso 2 do caput do artigo 193, que prazo é esse? 30 de dezembro de 2023. Esse prazo já se cumpriu, né? Vamos ver aqui. Até o decurso do prazo que trata o inciso 2 do caput do artigo 193, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente, de acordo com essa lei, ou de acordo com as leis citadas no referido inciso. E a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada dessa lei com as citadas no referido. Já não tem sentido mais, porque o prazo era até 30 de dezembro de 2023. Diz do parágrafo único. Na hipótese do caput desse artigo, se a administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no Estado 193, o contrato será regido de acordo com aquelas normas. Mas isso também não se aplica mais, porque 30 de dezembro de 2023 já passou, é uma regra de transição, não tem mais efetividade. O contrato, diz o artigo 192, o contrato relativo a imóvel do patrimônio da União ou de suas autarquias e fundações continuará regido pela legislação pertinente, aplicada dessa lei subsidiariamente. Ok. Contrato relativo ao patrimônio da União, autarquia e fundação, olha a legislação pertinente e essa lei será aplicada de maneira subsidiária. O que a Lei 14.133 de 2021 fez? Ela revogou inúmeras outras disposições. Ela revogou, por exemplo, o artigo 89 a 108 da Lei de Licitações no dia que ela entrou em vigor. Mas depois ela revogou a Lei de Licitações inteira. Em 30 de dezembro de 2023, que já passou, a Lei 866 foi totalmente revogada. Ela não produz mais efeitos. A Lei 10.520, que era a Lei do Pregão, foi totalmente revogada. Os artigos 1º a 47 da Lei 12.462, que trata do regime diferenciado de contratações públicas, eles também foram revogados. Essa lei é do dia 1º de abril de 2021. Você viu aqui que nessa parte final não é algo tão preocupante que são regras de transição. Vou concluir a lei de licitações com uma questão muito pertinente aos temas que nós estudamos e questões de concurso interno da Polícia Militar. Apresento a seguinte questão para resolvermos. CESP 2020. De acordo com a Lei 14.133, assinale a alternativa correta. Então vamos a ela. Diz assim a assertiva D. A prescrição das infrações administrativas previstas nessa lei ocorrerá em 3 anos contados da ciência da infração pela administração. A prescrição é quinquenal, 5 anos, não 3 anos, 5 anos e não 3. Então vou eliminar. Ocorrerá em 3 anos? Não, ocorrerá em 5 anos. Ou na alternativa C. Os prazos previstos nessa lei serão contados com a inclusão do dia do começo? Errado. Com a exclusão do dia do começo e com a exclusão do dia do vencimento? Não, com a inclusão do dia do vencimento. Trocou. Foi feito ao contrário. Letra B. Tomada de preços é uma modalidade de licitação prevista? Tomada de preço? Quais são as modalidades de licitações previstas aqui nessa lei? As modalidades são PCC-LD. PCC-LD. Quais são as modalidades de licitação? Pregão, nós vamos ter concurso, concorrência, leilão e diálogo competitivo. Dentro das modalidades de licitação, nós temos tomada de preço? Não. Tomada de preço existia na legislação anterior. Inclusive, eu já presidi 2 tomadas de preço. Não existe mais. Nós temos pregão, concurso, concorrência, leilão, diálogo competitivo. Sobrou, portanto, a alternativa A. A habilitação é a fase de licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante realizar o objeto da licitação. Era essa que deveria ser marcada.
eu quero apontar para você nessa questão. Veja que ela pegou vários temas ao longo da lei. Às vezes o candidato pergunta: o que mais cai? Não é possível, num primeiro momento, você estabelecer exatamente aquilo que mais cai. É evidente que eu vou trazer uma indicação em um momento posterior sobre aqueles pontos que eu preciso ter uma atenção pormenorizada. Mas uma questão como essa abrangeu o conteúdo praticamente todo. Por isso que eu preciso, pelo menos, ter uma visão global dessa lei. É uma lei muito grande, tivemos um enorme trabalho para superá-la. Eu espero ter, nesse momento final, ter apresentado os aspectos mais relevantes e, de uma maneira ou de outra, ofertado mínimo de contribuição para facilitar sua jornada. Assim, essa apresentação e aguardo todos vocês brevemente com mais um conteúdo. Fiquem bem. Até lá.